E aí, gente boa, tudo bem? Tudo bem com vocês? Tudo bem com seus familiares? Achou que eu não ia falar, né? Vou falar isso sempre, vou falar isso toda a aula. Espero que você esteja bem, esteja se cuidando. Logo nós vamos estar de volta, logo nós vamos estar junto, então tem que estar todo mundo bem. Beleza? Olha lá. Já estamos na última semana de junho já. As aulas gravadas indo muito bem, eu acredito. Você fazendo a sua parte. Eu vejo lá que a maioria assiste. Tem uns que ainda precisa assistir com uma vontade maior, tá? Tentar assistir logo, não deixa ficar acumulando muito as aulas. A aula gravada tem uma vantagem de você assistir quando você quiser, mas não deixa acumular as aulas não, senão fica muita aula. Aí você começa a achar que está difícil, e não é difícil. Nós estamos indo com calma, igual assim, ó. Eu vou dar uma aula tranquila de genética, igual eu falei para você. Genética não adianta correr, genética tem que ser com calma, porque senão você fica com raiva da genética. Aí é uma matéria que é tão legal, você passa a não gostar porque eu estou correndo com a matéria. Então, ó, genética, a gente vai com calma, tá? A aula nem precisa ser uma aula muito comprida. Então você vai lá, olha, a aula é curtinha, assiste, tá? Assiste, precisa. E mais do que isso, você tem que pegar o caderno na parte de biologia, porque genética é biologia, põe na parte de biologia e copia as coisas que eu estou passando. Inclusive, lá no ano passado, para quem era meu aluno lá no ano passado, eu comecei essa parte também. Então eu já dei uma ideia geral de genética, inclusive alguns aí têm até essa parte escrita. Quem já tem essa parte escrita, melhor, vai lembrar. Quem não era meu aluno ou não lembra disso, tudo bem, essa aula é para isso. Nós vamos começar de novo. Lembra, genética é biologia, biologia é ano que vem. Você estando tendo aula comigo, com qualquer outro professor de biologia, você vai ter genética. Então, a minha função AC é preparar você para quando você chegar lá no ensino médio, você não ficar perdido, chorando no canto lá, tá? Você vai saber genética. Tudo que o professor de biologia falar, você vai saber, porque você vai falar assim, o AC já tinha falado isso. Então, vamos para essa nova parte. Nós já vimos probabilidade, já vimos primeira lei, que é quando trabalha só com duas letrinhas, uma letra do pai e uma letra da mãe, faz aquele joguinho da velha simples, lembra disso? Até tem exercício sobre isso. E vou colocar aqui é o mesmo exercício, só para mostrar com essa parte nova. Pega seu caderno, copia. Eu vou mandar a foto da lousa, tá? Eu sei que aqui na lousa, devido ao reflexo que eu tenho aqui, eu não consigo tirar esse reflexo. Eu já tentei. Não dá. É o sol. Só se eu for lá tirar o sol, tá? Não consigo. Não dá para mudar a posição aqui também por causa da lousa. Então, eu vou mandar a foto da lousa para você, igual eu tenho mandado sempre, tá? Das outras lousas também. Aí você pega essa foto e copia, tá? E aí você vai me ouvindo no que eu for explicando. Então vamos lá, essa parte é uma parte que chama heredograma. Heredograma é a montagem de um grupo familiar usando símbolos. Quando a gente estuda genética, a gente estuda a característica, mas a gente estuda a característica de um grupo, de uma família, para ver como que esse gene apareceu, como que esse gene se comporta na família. Então o que eles pensaram? Em vez de eu ficar escrevendo assim, pai, mãe, filho, filha, homem, mulher, eles criaram símbolos. E aí eu consigo montar uma família usando os símbolos. Fica muito mais fácil. Nós vamos ver no exemplo que eu vou terminar a aula fazendo o exemplo. Quais são os símbolos? Eu posso usar um quadradinho ou o símbolo de Marte para o sexo masculino. Esse símbolo aqui você conhece bem, né? Símbolo aqui, ó, tem uma setinha para cima, símbolo. Se for uma menina, uma bolinha ou o símbolo de Vênus. Menina, que é essa cruzinha para baixo. Tá? É mais comum usar esses, tá? É difícil aparecer esse aqui. Esse é mais comum. Mas ó, o quadradinho, sexo masculino, a bolinha, feminino. Quando for esse losango, é sexo desconhecido. Você fala, mas como que é desconhecido? Ou é homem ou é mulher. Claro, mas imagina no seguinte, está passando uma pessoa ali na rua e essa pessoa está grávida. Eu não conheço essa pessoa, nem sei quem ela é, nunca vi na minha vida, está passando lá. Aí ela foi embora. Como eu não conheço, não sei, ela vai ter um filhinho, né? Mas eu não vou saber se nasceu menino ou menina. Então, eu uso esse símbolo aqui, sexo desconhecido. É uma família que alguém teve um filhinho lá, uma filhinha, mas eu não fiquei sabendo. Então, eu uso o símbolo sexo desconhecido. Não é muito comum aparecer isso não, tá? Que o pessoal conta, fofoca, né? Todo mundo espalha. Não é muito comum aparecer o sexo desconhecido. Mas, se aparecer esse símbolo, você sabe que você não sabe. Sabe que nasceu uma criança, mas não sabe se é menino ou menina.
Se aparecer o símbolo e ele estiver pintado, não quer dizer que é um problema, uma doença, nem nada. Só está marcando a variação. Então, às vezes, no problema, pode estar falando assim, tal indivíduo tem tal coisa. Então, ele vem marcado com o símbolo pintado. Então, aqui ó, é um homem que tem essa variação que nós estamos estudando, ou uma mulher com essa variação que nós estamos estudando. Às vezes está indicado, às vezes faz com que você marque e você pinte. Mas a maioria das vezes já vem pintado e aí você sabe que tem uma característica diferente naquele indivíduo. Volto a falar, nem sempre pode ser uma característica ruim, só é uma característica diferente. Quando aparece símbolo masculino, símbolo feminino, ligado por um traço e um traço para baixo, mostra que é um cruzamento, mostra que é um casal. Então, ó, sexo masculino, sexo feminino, ligado por um traço e um traço para baixo. Esse traço para baixo vai ligar aqui, ó, que é para mostrar que formou uma família com os filhinhos. Por enquanto está só o casal aqui. Um traço só, cruzamento, casal. Se aparecer dois traços ligando o homem com a mulher, é cruzamento consanguíneo. O que é cruzamento consanguíneo? Quando existe cruzamento entre indivíduos da mesma família. Hoje não é muito comum isso acontecer. Antigamente era mais comum. Antigamente era muito comum casamento entre primos. Sabe? A prima com o primo se juntavam. Até porque era outro tipo de situação. As cidades eram menores. As pessoas moravam muito longe uma da outra, ou então não queriam misturar as famílias, aí faziam casamentos dentro da própria família. Você já ouviu falar que isso não é muito bom. Por quê? Não é que vai sempre dar errado, não vai. É que se na família já tiver algum problema genético, é simples assim. Se a família já tem um problema genético, quando eu junto indivíduos da mesma família, a chance desse problema aparecer é maior. Se a família não tem nenhum problema genético, juntou da mesma família, o problema não aparece. Agora, quando existe um problema, por isso que o casamento consanguíneo pode aparecer. Aí o pessoal fala assim, se casar com parente sempre vai dar errado. Não, só dá errado se na família já ocorrer um problema genético. Tudo bem? Então, ó, cruzamento normal, um casal normal, né? Normal porque não é consanguíneo. E aqui, não é que não é normal, tá? Acontece, tem vários casos assim. Só que é um casamento, um cruzamento entre indivíduos da mesma família. Tudo bem? Quando nasce indivíduos do mesmo sexo, com esse símbolo que parece um triângulo ligando eles, são gêmeos. 2 gêmeos meninos, 2 gêmeos meninas, gêmeos idênticos. Logo depois da fecundação, a maioria de nós está formando você lá o embriãozinho, existe uma divisão que não chega a separar, no indivíduo que não é gêmeo. No indivíduo que é gêmeo idêntico, chega a separar. Então é o mesmo óvulo no começo, o mesmo óvulo, o mesmo espermatozoide fecundou, então tem o mesmo DNA. Só que ocorreu uma separação e vai formar 2 crianças. Só que como elas são formadas do mesmo óvulo, do mesmo espermatozoide, 2 crianças idênticas. Tá? Então, ó, entrou o espermatozoide, encontrou o óvulo, fecundou. Aí separou, depois da fecundação, em 2 célulazinhas, um conjunto de célulazinhas, e esses conjuntos vão formar 2 crianças. Só que como eles têm a mesma receita, tá? Mesmo óvulo, mesmo DNA, vão formar 2 crianças iguaizinhas. Então elas têm essa ligação, lógico que tem que ser do mesmo sexo, né? E ainda mostra que elas têm essa ligação por ser gêmeo idêntico. E quando tem só a ligação, o triângulo em cima e não liga, é o gêmeo fraterno. Pode acontecer também. Às vezes a menina produz 2 óvulos no mesmo mês. E aí na relação sexual os espermatozoides entram e cada espermatozoide encontra um óvulo. Então são 2 óvulos diferentes para 2 espermatozoides diferentes. Vão nascer 2 crianças diferentes. A única só é gêmeo porque as 2 estão ao mesmo tempo dentro daquela gestação. Só que é tão diferente que cada uma tem a sua placenta, diferente dessa. Essa aqui é uma placenta só para os 2, porque eles são idênticos. Lá não. Lá como são 2 óvulos, 2 espermatozoides, são 2 crianças diferentes, só que estão dentro da mesma gestação. Tudo bem? Então, ó, gêmeos idênticos,
gêmeos fraternos. Estão juntos, são irmãos, estão sendo gerados ao mesmo tempo, praticamente, só que de óvulo diferente, espermatozoide diferente. Aqui eu coloquei menino e menina, mas pode ser menino e menina, menino e menino, mas mesmo assim pode ser muito diferente na hora que nasce, porque eles são formados de uma receita diferente. Um óvulo e um espermatozoide, um óvulo e espermatozoide diferente do outro, que era o mesmo. E o último símbolo que está aqui, lembra que eu falei para você que dá para encaixar aqui, ó, e montar uma família inteira. Então, ó, aqui seria o casal e aqui está indicando os 3 irmãos que nasceram daquele casal. E esses numerozinhos indicam a ordem do nascimento. Então, ó, esse menino nasceu primeiro. Deixa eu pegar a varetinha aqui. Esse menino nasceu primeiro, número 1. Essa menina nasceu depois. Essa menina nasceu depois. Tá? Então, se eu ligar esse casal aqui, eu monto a família. E assim como eu posso ligar um gêmeo aqui, tá? Casamento consanguíneo. Essa é a ideia. A ideia é montar uma família usando os símbolos. Vamos rapidinho? Sexo masculino, sexo feminino, indivíduo desconhecido, característica que vai ser estudada, a variação, um casal consanguíneo da mesma família, gêmeos idênticos, quando tem essa ligaçãozinha entre eles, porque eles são formados do mesmo óvulo e do mesmo espermatozoide, gêmeos fraternos, gêmeos diferentes, porque é de um óvulo e um espermatozoide, e o outro é de outro óvulo, outro espermatozoide. E aqui é indicando o nascimento dos irmãos, dos filhinhos, do casal, na ordem em que eles nasceram. Esse numerinho é para mostrar a ordem. Ah, podia ser uma menina? Pode ser o símbolo que quiser. Tudo bem? Fácil? Então, ó, se você está com um caderno aí, você dá uma olhadinha no exercício anterior, que eu passei um exercício que falava assim, é o mesmo, tá? Eu só quero montar agora numa ordem de heredograma. Pode olhar aí que o exercício falava assim, ó, um homem albino cujos pais têm pigmentação normal, olha aí que está escrito aí, casou-se com uma mulher normal e o casal teve um filho albino. No problema eu escrevi assim, homem albino, mulher normal, filho albino, pai normal, mãe normal. Agora que a gente sabe montar com o heredograma, você vai ver como é muito mais fácil. Quer ver? Eu vou montar aqui com vocês, vou montar junto com vocês, ó. Vou montar primeiro o homem albino. Então, se ele é homem, quadradinho para ele, porque ele é homem. E se ele é o albino é uma característica de variação. Então, ele vai ficar pintadinho. Esse aqui é o homem albino do nosso problema. Ele se casa, os pais dele são normais. Então, como é que vai ficar? O homem albino com os pais normais. Ó, ele está pintadinho porque ele é diferente, tem a variação. O pai dele é normal, a mãe dele é normal. Esse homem se casou com uma mulher normal. Se casou com uma mulher normal. E eles tiveram um filho albino. Olha como ficou muito mais fácil. O mesmo problema que eu passei para vocês na aula anterior, em que eu escrevi, aqui eu consigo montar com os símbolos. Um homem albino, cujos pais eram de pigmentação normal, casou com uma mulher albina e teve um filho albino. Olha que fácil. Muito mais fácil. O heredograma facilita muito. Então, eu vou fazer ali, tá? Mas tenho certeza que você tem aí. Só para lembrar, e aí aqui vai ficar mais legal para você ver um negócio que eu falei que você não pode esquecer. Como que eu sei quando é dominante ou recessivo? Lembra? Se os pais são de um fenótipo e o filho é de outro, aqui dá para ver bem, ó, porque ó, o pai não está pintado, a mãe não está pintada, mas o filho está. O pai é normal, a mãe é normal, o filho é albino. Como é que é isso mesmo? Quando os pais são de um fenótipo e o filho é de outro, praticamente eu já sei. O filho é recessivo e os pais têm característica dominante. Lembra disso? Para lembrar então. Pais de um fenótipo,
filho de outro, o filho é o recessivo. Então, ó, eu já posso colocar aqui azinho, azinho. E aqui com certeza é azão, azão e carrega o azinho, porque eles mandaram o azinho para o filho. Lembra? Eu falei isso no outro problema, agora é só para lembrar usando o heredograma. Aí ele casou com uma mulher normal, então com certeza tem um azão, são sempre duas letras, eu não sei a outra ainda. E tiveram um filho albino, azinho, azinho. E ele só pode mandar o azinho. Da onde veio o outro azinho? Da mulher. Aí eu descubro as letrinhas do jeito igual eu fiz da outra vez, só que de um jeito que parece, eu acho, muito mais fácil quando usa o heredograma. Tranquilo? Volto a falar, hein? Genética é calma. Você tá calmo? Isso, respira. Ah, entendi tudo. Genética é calma. Se você estiver fazendo com calma, você entende direitinho. É só interpretando o que o problema está falando. Vale lá de novo. O homem albino, cujos pais eram normais, casou com uma mulher normal e teve um filho albino. Lembrando que são duas letrinhas, porque uma é do pai ou uma é da mãe. Monta o genótipo, que são as letrinhas da família toda. Tranquilo? Nós vamos fazer muitos exercícios de genética, tá? A gente aprende fazendo genética, a gente aprende fazendo exercício. Quanto mais exercícios a gente treina, melhor a gente vai ficando em genética. Essa é uma parte que ajuda muito, tá? Lembra aí, heredograma, os símbolos para montar as famílias. Tenta montar a sua família aí. Monta em símbolo. Põe aí você, seu pai, sua mãe, se você tem irmão, monta aqui, ó, com irmãos. Vai montando umas famílias aí, tá? Também tem um outro nome, genealogia. Você já deve ter ouvido falar isso, a árvore genealógica. Também tem esse nome, heredograma também, tá? Então, ó, genética com calma, hein? Calma, respira, calma. Qualquer dúvida, manda mensagem para mim que eu respondo. Ou então, quando a gente se encontrar nas aulas ao vivo, é para isso que elas servem, para a gente tirar dúvida. Mas se está com dúvida antes, manda mensagem que eu respondo. Não quer mandar mensagem, quer gravar áudio? Grava áudio que eu gravo também. Tá bom? Fica na paz e até mais.